Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e entrevistadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Agora nosso papo vai ser bem gostoso e interessante. Estou aqui com a nutricionista Rici Ayub. Nossa, o nome dela já é um nome de artista, hein? Muito prazer obrigada. ter você aqui, viu, querida? O prazer é meu, agradeço muito o convite, muito honrada em participar e vamos lá. Ó, para quem não conhece, ela é uma nutricionista de formação, né? Isso. E que tem umas características diferenciadas aí que nós vamos discutir É isso aí, uma história Né? de vida interessante, né, Luca? né? Ai, você é tão magrinha, nutricionista é magrinha mesmo, né? Todas. Eu falo que eu não sou nutricionista só no diploma, né? Ah. Que eu sigo o que eu prego, eu sou fã da nutrição, da boa nutrição. Tá. E eu tenho orgulho de ser um exemplo, me sinto um exemplo, né? Para todo mundo que está à minha volta e para os meus pacientes. Me conta um pouco da sua história. Então, vamos lá. Ah. Eu me lembro, Luca, a nutrição, engraçado que apareceu mais na minha vida na época de prestar o vestibular. E meu pai me apresentou, tinha os resumos das faculdades possíveis, eu já sabia mais ou menos a área que eu gostava. Tá. E fui ler sobre nutrição, falei, nossa, me encaixo muito bem, vou prestar. Prestei, passei, fiz a faculdade, fui muito feliz na faculdade. Eu tenho uma memória de infância, eu falo que hoje a gente está perdendo tanto o prazer em comer, o prazer com o alimento, ele foi mudando. Porque hoje eu sinto que as pessoas têm muito mais medo do comer do que esse prazer. Para mim, na minha vida pessoal, desde que eu me entendo por gente, desde criança... Comer é um prazer. Comer é um prazer. Pra Mas mim não é também. um prazer exacerbado, como pode acontecer, Tá. e nem um medo exacerbado, como pode acontecer em alguns transtornos, né? E eu me lembro de pequenininha brincar na casa da minha avó com uma bacia e batatas, então tem uma relação muito positiva com o alimento, além de ser de família árabe. Que então é aquela alimento de mesa verdade. aquela mesa tem um significado forte para a família. Depois, ao longo da minha vida, eu passei por um processo muito difícil, que foi o divórcio. Foi um processo difícil. Sempre é, né? E que sempre é, exatamente, sempre é. E que eu tirei disso uma grande lição e hoje eu tenho orgulho de ser a mulher que eu sou. E isso diz respeito a todos os lados da minha vida, não só na vida pessoal, como mulher, como mãe, mas também na vida profissional. Todo esse esforço que eu fiz para me reconstruir, né? Me fala, como nutricionista você tem várias frentes de trabalho, é isso? Tenho sim. Eu atuo hoje, eu sou responsável em um hospital particular. Eu atuo numa merenda escolar de um município pequenininho aqui perto, de Rio Preto. E eu também faço atendimento particular em consultório. Tá. No consultório você atende muita gente que quer emagrecer? Hoje, a grande parte da procura, tenho 2 procuras importantes por estar atuando no hospital. Então, são pacientes já com alguma patologia prévia, como diabetes, hipertensão, obesidade, suas comorbidades. E atendo muito paciente que busca o emagrecimento ou a mudança da composição corporal. Às vezes, não é um paciente que precisa de um emagrecimento, mas que consegue perceber que tem um acúmulo de gordura que poderia melhorar, que a gente fala de melhorar essa composição corporal, melhorar a massa magra e efetivamente reduzir o percentual de gordura. Legal. E deve ser super concorrido, né, o teu horário. Muito. Nas horas vagas eu sou mãe, eu corro, né? Mas vamos falar um pouquinho mais de nutrição. E você falou para mim que você acredita em alimentos de verdade. Exatamente. Eu também. Exatamente. Eu sou daquelas que eu, por exemplo, assim, eu como arroz, feijão, não como muito. E é o que funciona, né? Mas como... Outro dia eu vi no Instagram, tem um francês que
E ele fala que a primeira vez que ele chegou no Brasil, ele estranhou porque as pessoas falavam assim, não, eu quero comer comida de verdade. Porque lá, se eles tomam um lanche, eles almoçaram, entendeu? Sim, sim. Não é... Nós temos uma nós diferença, temos uma diferença. entre um lanche e uma refeição. Isso eu achei muito legal. E eu gosto da comida de verdade também. Isso, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Atualmente, a mídia divulga tantas coisas e nem todas são reais e boas fontes, que as pessoas ficam tão perdidas que a alimentação está virando mais um pote, uma cápsula, um pó, do que um prato de arroz, feijão, o bife e a salada, que sempre foi culturalmente o prato do brasileiro, né? Então, por isso que eu falo, a alimentação real, ela funciona. Lógico que a industrialização facilita, nós temos boas ferramentas, a gente até como profissional da área de saúde, como profissional nutricionista, podemos sim e devemos até, quando necessário, fazer uso da suplementação, dos pós, dos complementos prontos, das cápsulas, mas acho que falta essa compreensão de que a busca deve estar, em primeiro lugar, pela saúde. A estética é uma consequência de uma boa com saúde. certeza. Com certeza. E, acima de tudo, entender que, às vezes, ajustar o seu próprio prato de comida, como você está colocando, né? Eu controlo a quantidade, eu tenho essa consciência, mas a comida, ela pode funcionar. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o prato de comida não está legal e a pessoa está em busca de investir numa cápsula, num pó, antes de arrumar a base. Tem que arrumar a base primeiro. Exatamente. Eu falo assim, arroz e feijão não engorda. Isso, é uma das características mais ricas que o Brasil tem, né? Que faz parte culturalmente da nossa alimentação e tem riqueza nutricional na mistura do arroz com feijão. Tem riqueza nutricional. Com certeza. Tá. Eu sou fã do arroz e do feijão. Eu também, eu gosto do arroz e feijão. Eu fiquei muito tempo sem comer carne, sabe? Porque eu gosto muito de bicho, e daí eu tinha aquela coisa, não vou comer o bichinho. De vida, Mas eu fiquei doente e na minha alimentação eu tive que voltar a comer a carne. Isso, esse é um ponto importante que você está colocando, porque realmente, né, nós, como os próprios caninos demonstram, nós somos seres carnívoros. Como profissional da saúde, a gente deve sim respeitar a filosofia de vida das pessoas, o gosto, às vezes até alguma disfunção na digestibilidade de alguns tipos de proteína animal, mas entendendo que esse ajuste nutricional ele precisa ser feito com muita cautela. Tem como equilibrar uma alimentação, se for necessário, por qualquer motivo, excluir esses tipos de proteínas. Mas a alimentação deve ter um rigor e aí sim, às vezes, uma necessidade de suplementação, um cuidado com exames, para que não haja deficiências também. Isso é importante, porque a proteína da carne, né, parece que ela é meio... Eu como muito... A gente chama de proteína de alto valor biológico. Porque eu como muito ovo. Que também é uma proteína que é uma proteína boa. E tem sido cada vez mais E eu achava que o ovo substituiria a carne, entendeu? E não foi só isso. E não foi só isso, assim, né? A carne estava fazendo falta ali no meio termo. Isso mesmo. É porque tem alguns outros minerais, como, por exemplo, a vitamina B12 e o zinco, que eles estão presentes na proteína carne animal mesmo. Carne, frango, peixe. Então, caso por alguma necessidade tenha essa opção de não consumir, esse cuidado deve ser feito com suplementação ou com uma alimentação extremamente variada para você conseguir absorver melhor esses nutrientes que você não está conseguindo absorver via oral. Eu preciso marcar. Senão eu pode fazer a consulta no ar. Pode aproveitar. Ai, que horror. Não, e me fala, e para emagrecer, então, as tuas dietas, digamos assim, são bem personalizadas? São personalizadas, devem tudo ser. Depende, você pede exame, tudo.
Quando necessário. Normalmente, o paciente chega para mim já com os exames, encaminhado pelo médico, ou o próprio paciente que já... chega encaminhado pelo médico, né? já agenda, já escolhe fazer o acompanhamento nutricional, ele normalmente já fez isso. Se não fez, eu oriento fazer e oriento sempre estar com acompanhamento médico. E daí, esses exames incluem hormônio, uma porção de coisa? Super importante, né? Super importante, tá? Tem relação com os ajustes que a gente precisa fazer nutricionalmente. Com certeza. Tá. Porque às vezes a pessoa acha que também é só da alimentação, mas o organismo está pedindo outras coisas. Isso, e tem outra característica que eu acho válido também citar, que aparece muito em consultório, é esse cuidado com a nossa saúde mental. Porque tanto com emagrecimento, quanto com, tive diabetes, minha pressão está descontrolada, meu colesterol está alterado, mas é preciso entender que a gente não se alimenta só para matar a fome, senão os nutricionistas seriam um trabalho um pouquinho menos difícil. A gente se alimenta das emoções, a gente se alimenta das memórias, a gente se alimenta das dores, a gente se alimenta dos amores. E isso tudo mexe com esse cuidado no acompanhamento nutricional, né? Que é esse planejamento nutricional individualizado, né? Eu preciso entender o que se passa na vida do paciente, como está a vida do paciente e, às vezes, até indicar um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, porque associado a tudo isso, né? Não tem como, não é só escolher comer menos ou não comer. Às vezes, o comer menos ou deixar de comer algum alimento é uma dor muito grande para algum tipo de pessoa. Se sofre de ansiedade, por exemplo, deixar de comer aumenta o grau da ansiedade, sei lá. Né? Exatamente. Então, esse cuidado, esse olhar é um pouquinho mais abrangente do que só ao prato de comida, ou só por isso que mudou esse termo de, você faz dieta, né? Que era de antigamente. Como que chama hoje? A gente faz planejamento alimentar, uma reeducação. Para não ficar também estigmatizado, né? Que você precisa ter uma dieta, uma coisa restrita, né? Você está em dieta, então você tem que fazer uma restrição para seguir alguma coisa. Eu acho que restringir alguma coisa já é complicado. Já é uma dor. Né? Eu tive minha filha em 85, olha, faz 38 anos. E eu engordei 12 quilos, mas naquela época eu não podia engordar. E eu fui numa nutricionista, você vê. E ela me deu uma dieta, foi muito legal. Nem sei se ela está viva. Porque ela falou para mim assim, o que você gosta muito? Eu falei, eu gosto muito de pão. Falou, ótimo, então um dia da semana, em vez de você almoçar, você vai comer um pão, vai fazer um sanduíche, pra você não ficar com aquela vontade de comer pão e sair comendo pão por aí quando você quiser escapar. Então, foi muito legal. Eu entendi o que ela quis dizer, sabe? Perfeito. Que você tem que comer o que você gosta. Você sabe, Luca, que eu sempre falo assim, você pode, não vou excluir do paciente o que ele tem uma memória tão positiva. Independente disso, eu falo para as pessoas, a gente precisa aprender a encarar a dor, né? É mentiroso falar que vou passar por um processo de mudança, de reeducação nutricional, de emagrecimento, ou de mudança da composição corporal e não vou ter que encarar alguma dor. Porque é lógico que você... Lógico, como tudo na vida, né? Como tudo na vida, exatamente. Você quer passar num exame, você tem que estudar e perder várias baladas, né? Várias festinhas, né? Que é uma dor. Mas você vai colher um resultado que você transforma. Que eu uso muito aquela frase adaptada de Freud, que é assim, a dor de mudar, ela precisa ser menor do que a dor de permanecer o mesmo. É isso que faz a gente mudar. Nossa, é lindo isso. Então, é por isso que eu sou muito fã desse cuidado, ainda mais nos tempos atuais, esse cuidado com a nossa saúde mental, né? De ter essa compreensão, por que é tão dolorido para você comer um pouco menos, né? Por que é tão dolorido para você trazer um pouco mais de valor nutricional, comer uma fruta e substituir algum alimento que você vinha comendo habitualmente, que não te faz bem, né? Então, eu acho que esse pensar é bastante importante. Eu acho que a internet tem muitas informações negativas, mas ela também está ajudando muito as pessoas a entender. Também, exatamente. Né? Tem os dois lados, né? Como tudo, né? Tem muita informação ruim, às vezes é muito difícil.
Mas, por outro lado, a gente tem acesso, às vezes, a informações e até evoluções e aprendizados que talvez a gente não teria se não tivesse tanta coisa, né? É. Eu acho que, assim, você suplementar uma alimentação é bacana, se você achar que dentro daquele cardápio existe uma necessidade, de suplementação. Porque se não existir, não há por que você colocar... Às vezes você vai, o teu organismo nem vai assimilar. Isso, é bem isso. Né? Por isso que é tão individual. Ou às vezes vai ficar com muito... Ou não vai fazer parte da sua rotina, você não vai seguir. Então, a gente coloca na balança, né? O que compensa? Onde você consegue ter mais saúde, né? Lógico que algumas mudanças você tem que fazer. Mas diminuir o açúcar. Isso, um dos principais. Esse ponto aí é geral, aí não é individual, com certeza. Mas de vez em quando pode comer um açuqueira. Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente sabe o que faz mal, o que provoca, que é inflamatório, que a gente não deve ficar dependente de ter que comer o docinho, que a gente tem que adoçar a vida com outras coisas. Tá. Mas que pode substituir pelo mel, por exemplo. Não necessariamente vai te trazer mais saúde, né? Eu sempre falo que vale muito mais a pena você moldar o seu paladar. Porque substituir o que traz o sabor doce, você não está mudando tanto. Não tá mudando, não tem uma mudança comportamental. Tá, entendi. Tá? Então, vale mais a pena você ir reduzindo o consumo, você adoçar menos, tá? Até moldar o seu paladar a ponto de você conseguir sentir o sabor do alimento. Quando você aprende isso, quando você molda o paladar a esse ponto, que é um caminho da nutrição comportamental, você consegue sentir o sabor do alimento e não ter mais a necessidade do adoçar. E me fala uma coisa, tuas clientes, pacientes... Tem uns resultados maravilhosos? A maioria? Acho que sim, né? Eu sou aquela pessoa... Você é suspeita de falar. Eu sou suspeita e eu sou a nutricionista que eu me sensibilizo com o paciente e eu vou junto com o paciente. Então, a vitória do paciente é a minha vitória, com certeza. Tem pessoas que, às vezes, precisam fazer aquela pausa, que eu falo, não estão preparadas para essa mudança e eu tenho muito respeito em relação a isso. E o que me traz também um acalento e uma alegria profissional é que muitas dessas pessoas que precisaram pausar, que não conseguiram num certo momento fazer a mudança da reeducação nutricional, retornaram depois de um período pedindo ajuda. Porque às vezes emocionalmente não estava preparada. Envolve muita coisa. A mudança alimentar parece simples quando a gente olha na rede social, vou seguir o que aquela pessoa falou. Mas a mudança em si, a mudança do comportamento, a reeducação realmente, efetivamente, a longo prazo, ela ela tem um momento para acontecer, né? A gente não é tão simples mudar, né? A nossa mente não quer mudar, a nossa mente é acomodada a permanecer como está. Né? Tudo que traz mudança... Gera um movimento, né? Gera um movimento. E me fala uma coisa, você... podemos falar? Podemos, né? Você é a favor das 3 refeições ou come de... aí é difícil. Mas vou explicar o que é esse respeito da individualidade. Como nutricionista e com tudo que a gente estuda, realmente não é à toa que os nutricionistas gostam do fracionamento alimentar. Ele é muito eficaz. Tá? Para o emagrecimento. Não só para o emagrecimento, mas como para metabolizar o alimento, para boa digestão, para boa qualidade de sono, para você conseguir controlar e efetivamente consumir o que você tem de necessidade de consumo. Porém, realmente não é para todo mundo. Até pela rotina de vida, pelo horário, por como como é culturalmente a alimentação dessa pessoa. Então, não é para todo mundo fazer 5, 6 ou 7 refeições. Tem gente que fica muito bem fazendo 3. Agora, não é que essa opção é melhor do que essa. Vamos analisar o que funciona na sua vida. E tem, sim, muita gente que tem uma rotina de vida que efetivamente faz 3 grandes refeições. E que, às vezes, eu começo a colocar um pequeno intervalo, mas coisas simples. Uma fruta seca, para despertar, para você conseguir controlar, às vezes, uma ansiedade de comer mais a hora que chega em casa, lá no final do dia.
Então, assim, dá sim para distribuir os alimentos como for mais viável para as pessoas. Por isso que eu falo, não adianta eu falar, não, olha, para você emagrecer, você tem que fazer 5 refeições. A pessoa não vai colocar, na vida dela não cabe. Então, não vai ser tão eficaz. Então, não vale a pena. Então, você consegue... Eu sempre gosto, por isso que eu preciso saber como que é a rotina da pessoa. Então, seus horários de sentar para comer são esses 3, então a gente vai otimizá-los ao máximo possível. Tá. Ah, interessante. Tá? Então, e isso funciona. O que é real funciona. Não é o que você vê na rede social, o que funciona para o seu vizinho, o que funciona para o seu amigo, o que funciona para sua mãe, não funciona para você. O que funciona para sua irmã, não funciona para você. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais bater nessa tecla. Nós somos seres individuais. E quando você tem uma boa nutrição, o exercício físico é importante? Sempre, as duas coisas associadas. Não dá simplesmente só para comer bem e não dá simplesmente só para fazer atividade física. Tá. É a junção dessas duas coisas que é o combo da saúde. É o combo da saúde. Você pratica saúde. Bastante exercício físico? Eu pratico. eu tenho muito prazer com a atividade física. A atividade física fez parte. A alimentação eu não falo muito, porque, como eu comentei no começo, né? Tá. Eu já falo que eu já nasci nutricionista, eu tenho esse prazer em comer bem. E o que aconteceu na minha vida com relação à atividade física? Eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe que sempre colocaram a gente para fazer alguma atividade física, então fui ativa. Tá. Aí, naquele período de escola, pré-faculdade, pré-vestibular, a gente fica muito focado nos livros e faz menos atividade física, mas mantendo uma boa alimentação, controlando bem a saúde. Durante a faculdade de nutrição, a faculdade é integral, eu tinha pouco tempo para fazer exercício físico. O pouquinho de tempo que eu tinha, eu dava uma voltinha na praça, uma caminhada uma senhora de 80 anos. E aí, depois que eu me formei e comecei a atuar profissionalmente, eu já comecei a melhorar um pouquinho a minha atividade física. Aí eu fui para o Pilates, porque eu tenho uma escoliose, então para melhorar aqui a postura. E aí eu comecei com o Pilates, depois eu fui progredindo esse Pilates. Depois que eu me divorciei, eu comecei a correr. Eu me lembro, Luca, nitidamente de quando eu corri 1 minuto seguido. Eu sou essa pessoa, eu saí desse processo todo da minha reconstrução pessoal. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito otimista com a vida, né? Apesar de tudo que eu vivi, eu falei, não, deve ter algum motivo muito positivo para eu ter passado por tudo isso. Com então, certeza. assim, eu corri 1 minuto seguido, que não é nada, que alguém vai dar risada para quem está ouvindo. E eu falava, gente, eu tô indo bem, eu consigo correr 1 minuto seguido. Eu sou essa pessoa. Aí eu consegui correr 3 minutos, até que em alguns meses eu estava correndo 5 quilômetros. Aí eu fui na minha primeira corrida, na minha primeira competição. Eu cheguei num tempo assim, né, bobo, mas a hora que eu cheguei, eu falei, não, eu fui bem, gente, eu corri 5 quilômetros, estou muito bem. Lógico. E aí fui evoluindo até que esse ano eu entrei realmente para assessoria de corrida, falando para o professor, eu acho que eu tenho potencial. Não, e você é alta, né? Tem a perna... Isso, as minhas pernas são bem facilita compridas. na corrida. Mais ou menos, que eu tive que... é muito suado fortalecer tudo. Você sabe que eu sou da época do Cooper, né? Ah, é? Então, a gente corria na década de legal, 90, chamava legal. fazer Cooper, né? Que legal. Mas não tinha um preparo para correr. É, Ninguém eu falo, a geração falava... dos meus pais, eu falo, eles não davam tanto valor à atividade Não, física, mas também não eram tão Eu sedentários corria como nós, porque né? a corrida, quando você passa, acho que os 8 quilômetros, você libera endorfina, não tem uma Muito, coisa tem, assim? que E você normalmente fica após os 40 feliz. minutos, exatamente. Então, eu queria correr Queria isso para sentir essa sentir sensação isso, né? maravilhosa. Sempre correndo atrás de ficar E é bem, isso, né? a corrida. Mas eu corria todo dia. Ai, que legal. E isso prejudicou um pouco. Eu estava Aí acima do faltava- peso, Aham. entendeu? Então prejudicou um pouco o meu joelho, Aham. que é uma coisa que eu ainda preciso ver. Mas a hora que eu começo a correr assim,
Eu tenho uma vontade, né? Que legal. É muito legal. É correr. maravilhosa a corrida. A corrida, eu brinco que eu falo, quando eu corria 5 é uma realização. quilômetros, eu falava, nossa, acho que eu resolvi alguns problemas pessoais durante os 5. Aí eu comecei a correr 10. Falei, gente, eu tô resolvendo a minha vida, a vida dos meus vizinhos, tudo nesse Mas Aí eu fui pro 21. Você ficava pensando? Fui pro 21 quilômetros. Não, em 21 quilômetros correndo. 21 quilômetros correndo é bastante. Repassa a sua vida inteira na sua mente. Aí eu falo, correndo 21 quilômetros, eu tô de alta. É lógico. Né? Nossa, 21 quilômetros é bastante. Incrível, incrível. Inclusive, domingo eu tô indo fazer minha terceira meia maratona. Aí você está participando de maratona, já ganhou prêmios. Aí foram os prêmios aqui da cidade, que eu fui com esse objetivo, corro bem, e aí tive esse privilégio de um dia subir no pódio. Eu falo que eu subi no pódio fisicamente, porque no pódio da vida eu me coloco sempre. Tá, lógico, tá certo. E é uma sensação muito gostosa de reconhecimento. Tive alguns pódios aí na minha categoria, não estou longe de ser uma atleta de elite, mas eu tenho orgulho de ter essa disciplina com o treino, com a alimentação e colher aí esses resultados que... Nossa, é espetáculo. Parabéns, vou orgulho. Te ver correndo um dia desse. Muito obrigada. Levar aguinha. Adoro. Essa é a melhor pessoa. Eu falo, gente, se vocês encontrarem alguém correndo aí na rua, pode oferecer uma água, que é sempre necessário. Nossa, Ai, que beleza. E me conta, onde é a tua clínica? Eu estou atuando ali, próximo da Academia do Cazu. Próximo ao Cazu. Eu fiz Cazu muito... Quando eu fiz essa nutricionista em 85, eu fazia Cazu. Ai, que legal. Sempre foi Fiquei ativa, maravilhosa. Isso é muito bom. Isso traz uma qualidade de vida que as pessoas não imaginam, né? Associar isso na vida. Manter uma vida ativa, manter boa alimentação, traz uma qualidade de vida para nós que não tem preço. E o acompanhamento com uma boa nutricionista também é importante. Perfeito. Né? Perfeito. E se as pessoas quiserem te consultar, entre em contato com você. Pode entrar em contato. Vai na clínica. Pela rede social. Pode sim. Pode colocar minha rede social. Vamos colocar a rede social aqui. E daí é só marcar, achar um horarinho na agenda. Eu faço um atendimento aos sábados também, para facilitar. Que beleza. Às vezes vem gente de fora. E criança, você atende? Atendo, que eu tenho meu orgulho. Eu sou mãe também, tenho um filho de 11 anos. Eu tenho uma neta de 10 anos que precisa de uma nutricionista. Por favor. Porque ela... Digamos que ela tem aquela compulsão alimentar. É uma geração, eu falo, é a geração ansiedade, né? Eu faço um cuidado nutricional com meu filho diariamente, ainda mais por ter essa questão do divórcio e ele conviver, às vezes, um pouco com o pai, que eu não estou vendo, com um padrão alimentar muito diferente do meu. Então, eu oriento diariamente. Sempre que ele está comigo, a gente conversa sobre, de maneira leve, né? Você não vai deixar... uma criança também desenvolver um medo por comer, mas com cautela, com cuidado e colocando a saúde sempre em primeiro lugar. Né? E terceira idade, é o meu público aqui, eu tenho bastante gente acima dos 60 que assiste. Que legal. Bastante mulheres. Existe uma nutrição especial... Sempre, em cada faixa pós-menopausa, né? Sabe que esse é um nicho de atendimento... que inspira bastante cuidado, né? A mulher, ela sofre muito nesse período. Como a gente estava falando, estava perguntando dos exames, né? Como as alterações hormonais têm uma relação, como eu estava dizendo, a gente come as emoções, os hormônios interferem nas nossas emoções. Claro. Isso vai interferir na sua busca por um tipo específico de alimento, então tem que ter um cuidado e um olhar muito diferenciado para esse grupo. E esse nicho, você está sendo bastante procurada para resolver isso? É um nicho muito gostoso de trabalhar, porque é um momento que as pessoas começam a perceber que vale a pena ter mais qualidade de vida e que a alimentação adequada faz diferença. Né? Diferença em todos os sentidos. Com certeza, porque antes talvez, né, a cabeça estava nos problemas, nos filhos, aí quando já passou, já está tudo mais ou menos certinho, vou cuidar de mim, né? Exatamente. Adorei. Eu também. Adorei. Podemos ficar mais meia hora? Vamos lá. Gente, nós já estamos chegando no final.
Manda um recado para os teus... Quem está te assistindo? Ó, em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite mais uma vez e gostaria de dizer o que eu sempre digo para todo mundo. Nós podemos sempre ser uma versão melhor de nós mesmos e sempre vale a pena melhorar a nossa alimentação. Sempre vai valer a pena, né? Por maior que seja a sua dor de mudar, de pensar em comer menos, de pensar em fazer alguma escolha e deixar de comer algum alimento, com certeza lá na frente, a longo prazo, essas mudanças vão valer a pena. Ai, muito obrigada. Hoje eu começo a mudar a minha alimentação. Isso aí. Sabe aquele tablete de chocolate enorme? Lá do lado da cama. Não, eu não como antes de dormir. Ó, gente, eu adorei essa entrevista. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, eu mando para 5.000 pessoas no WhatsApp. Agora estou mandando para você também, né? Isso. E manda para quem você acha que precisa mudar a alimentação, para você ajudar lá a pessoa da tua família, seu amigo, sua amiga, enfim. E essa entrevista vai estar na íntegra em nosso canal do YouTube. Em Voga Podcast. Por favor, vai lá e se inscreva. Dá um like e se inscreva. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada.